dando continuidade ao nosso curso a respeito das inovações trazidas pela Lei 12.403 de 2011, que alterou vários dispositivos do Código de Processo Penal, seguiremos falando das medidas cautelares substitutas da prisão preventiva. Antes, é com muito prazer que apresento os alunos Cássia, Júlio e Isis, da Universidade Católica de Brasília, e saliento que as dúvidas poderão ser enviadas por e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Solicitamos que seja identificado o programa e o nome do professor para que as respostas possam ser transmitidas a contento. Seguindo o nosso tema principal da aula de número 4, vamos entrar nas hipóteses ou nas opções de medidas cautelares substitutas da prisão preventiva. Como falado de início, a prisão preventiva hoje ocupa a opção derradeira do magistrado na sua decisão acerca da custódia referente ao processo, da cautela referente ao processo e também quanto aos cuidados que ele deve ter a respeito de bens e interesses envolvidos no processo em questão. Logo, o legislador, eu acredito que acertadamente, elencou 9 situações que traduzem opções variadas que não necessariamente caracterizem ou exijam o encarceramento do sujeito. Bom, essas medidas cautelares estão previstas no artigo 319 e estão elencadas na seguinte ordem. São medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo. Ou seja, ao invés de manter a custódia cautelar, ao invés de decretar a custódia cautelar do indivíduo, o juiz poderá determinar, diante do caso concreto, analisadas as circunstâncias do fato concreto, analisados os requisitos de legalidade e necessidade, não é? O juiz poderá lançar mão dessa medida cautelar prevista no inciso 1º. Como seria? Ele pode estabelecer que o réu responda ao processo em liberdade, mas que compareça, por exemplo, mensalmente em juízo, não é? Como ocorre na liberdade provisória propriamente dita, ele tem como compromisso uma das condições colocadas nos artigos 327 e 328, comparecimento em juízo para justificar suas atividades. Então, seria a primeira opção do magistrado. Bom, a outra opção que ele teria como medida cautelar substituta da prisão seria a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Isto também é rotineiramente aplicado como condição da concessão de liberdade provisória. E aí, como funciona na prática? Por exemplo, ele não poderá frequentar bares, ele não poderá frequentar boates, ele não poderá frequentar locais que, de alguma forma, tenham relação com o fato praticado, ou locais que o coloquem em situação de risco para a prática de novo delito. Então, pode o magistrado estabelecer esse critério, não é? Se valendo desta opção de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Por exemplo, se ele cometeu o crime, e quando ele cometeu o crime, em tese, né, cometeu o crime, porque temos que lembrar sempre do princípio de presunção de inocência, mas quando da ocorrência do fato, se ele estivesse embriagado, não é? Se estivesse em situação de embriaguez, convém que o juiz proíba que ele frequente bares onde se comercializa bebidas alcoólicas. A terceira medida prevista seria a proibição de manter contato com pessoa determinada. Isso aqui vem fortalecer as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, vem trazer
um respaldo maior às vítimas de agressão, principalmente a agressão sob a forma de violência doméstica, porque dentre as medidas protetivas nós temos lá a distância mínima que o agressor deve manter da vítima, e essa medida cautelar prevista no inciso 3º, ela vem reforçar dentro das possibilidades que o magistrado tem, ela vem reforçar a situação de garantia da vítima. Ou seja, o autor do fato, ele estará proibido de manter contato, principalmente com a pessoa da vítima. Quando, lógico, claro, nós falamos da vítima, por quê? Porque tem relação com o fato. Mas pode ser que determine contato com outras pessoas. Por que não? Porque pode haver concurso de pessoas na prática dos delitos, não é? E aí, se havendo concurso de pessoas, duas ou mais pessoas que se associam para a prática de um delito, o ideal é que estas pessoas não mantenham nenhum contato. Bom, quarta opção, proibição de ausentar-se da comarca. Também, de alguma forma, é aplicado e foi reforçado pelo legislador. Ou seja, o indivíduo, uma vez estando respondendo a um processo criminal, ele pode ter a seu favor a liberdade provisória mediante a aplicação de uma medida cautelar, que não propriamente a prisão, mas o juiz pode estabelecer que ele se mantenha no distrito da culpa pelo tempo que for necessário ao deslinde do processo. Então, em hipótese nenhuma ele pode viajar, em hipótese nenhuma ele pode se afastar da comarca? Não. Nada que não se resolva, não é? Ele pode viajar em dadas circunstâncias, desde que haja fundamento e motivação, ele pode pedir autorização judicial e se ausentar da comarca nos termos que o juiz estabelecer. O que não pode é ausentar-se sem prévia comunicação e autorização do juízo competente. Eu gostaria de saber alguma pergunta até aqui? Professora, em que consiste o comparecimento periódico em juízo? Bom, o comparecimento periódico em juízo fica a critério do magistrado a fixação quanto ao tempo propriamente dito, né? Determinados magistrados poderão fixar que ele deva comparecer mensalmente. Outros poderão determinar que ele compareça quinzenalmente ou bimestralmente. Isso aí o magistrado vai aferir, dadas as situações concretas do fato e a necessidade de acompanhamento mais próximo deste acusado. Seguindo, a outra opção que nós temos a respeito de medida cautelar seria o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Como funciona esse recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga? A semelhança do que ocorre no cumprimento do regime aberto domiciliar. Como é isso? No regime aberto domiciliar de cumprimento da pena privativa de liberdade, o indivíduo ele pode cumprir a pena em aberto domiciliar quando na comarca ou na localidade não existe o estabelecimento prisional adequado. Lembramos que a falta de estabelecimento adequado não pode e não deve ser debitada em prejuízo do acusado. A omissão do Estado em construir estabelecimento adequado não pode e não deve ser debitada em prejuízo do acusado. Assim sendo, o Judiciário, administrando a falta de estrutura existente, autoriza, vez por outra, o cumprimento do regime aberto domiciliar. E como que ele funciona na prática? O sujeito, ele tem horário prefixado para se recolher em sua residência, devendo lá permanecer também nos dias de folga. Parcela de liberdade ele tem, porque ele está no regime aberto, porém, ele tem um cerceamento mínimo nessa liberdade, porque em horários estabelecidos, por exemplo, a partir das 20 da noite, 20 horas
até às 7 da manhã, ele deve permanecer em sua residência. E também, nos dias de folga, sábado, domingo e feriados, deve permanecer em sua residência. Então, essa seria a forma prática do recolhimento domiciliar. Seguindo, a próxima hipótese é a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, prevista no inciso 6º do artigo relativo às medidas cautelares substitutas da preventiva ou da prisão propriamente dita, o artigo 319 que as elenca. Bom, suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica, desde que relacionado com o fato ou se houver justo receio de que ele vai se valer dessa função ou dessa atividade para continuar a praticar delitos. Então, nós achamos aqui, na verdade, nós vislumbramos aqui uma necessidade de se garantir a ordem econômica. Lá atrás, quando analisamos os requisitos da prisão preventiva, colocamos que, além de legalidade e necessidade, a prisão preventiva deve seguir critérios específicos, não é? Garantia da ordem pública, evitar que o elemento continue a praticar delitos, por exemplo. Garantia da ordem econômica, que é o que nos interessa, evitar que ele se valha da condição de funcionário ou de sua condição financeira, funcionário público, ou sua privilegiada condição financeira, ou sua interferência no meio econômico, evitar que ele se valha dessas condições para continuar a praticar infrações penais. Então, o que é importante aqui, nesse aspecto, eu diria que nós podemos conjugar a fiança, que é uma das formas de se alcançar a liberdade provisória, nós podemos conjugar a fiança dentro de um patamar razoável de quantia, dependendo da gravidade do delito, dependendo do prejuízo causado, dependendo da repercussão social e econômica dessa prática, não é? Podemos colocar a fiança num valor elevado. Por quê? Porque a interferência no patrimônio do sujeito já é, de alguma forma, uma coerção uma coerção e, ao mesmo tempo, um alerta para que ele não prossiga na prática de delitos. Ele vai sentir, não é, o reflexo em seu patrimônio, em seu poder financeiro. E essa situação da fiança pode ser conjugada com a suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira. Eu acredito que as duas coisas terão muita eficácia para reprimir e até para reprimir novas práticas e também para assegurar o andamento normal do processo, que é o que se espera à medida em que a máquina estatal é movimentada no sentido de prestar a devida tutela jurisdicional. Bom, depois da suspensão de exercício, nós teríamos também internação provisória do acusado. Em que termos teríamos a internação provisória do acusado? Nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem, então há de se considerar que é uma prova, é uma conclusão pericial, há necessidade de um laudo pericial. Quando os peritos concluírem que esse acusado que praticou o delito sob violência ou valendo-se de grave ameaça é inimputável ou semi-imputável. Bom, se ele for inimputável ou semi-imputável, abre-se oportunidade para sua internação provisória mediante competente laudo pericial. A oitava medida prevista é a fiança. Bom, mas fiança já não foi dito que é uma garantia real, prestada em bens e valores, de preferência em espécie, pelo acusado ou pelo investigado ou
por quem o possa socorrer nesse momento, para garantir-lhe a liberdade provisória, e essa fiança pode ser prestada a qualquer momento, desde que não esbarre naquelas hipóteses dos ditos crimes inafiançáveis, não é? A exemplo, os ditos hediondos, os equiparados aos hediondos, o tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura e assim por diante. Se não esbarra na inafiançabilidade, poderá ser prestada a fiança, que é a dita em primeira mão. A primeira característica da fiança é uma garantia real para que ele faça jus à liberdade provisória. Mas aqui a fiança não vem sob a conotação de garantia real. Aqui ela vem sob o manto ou sob a característica de uma medida cautelar, tá? E essa medida cautelar aqui, ela é substituta da prisão preventiva, como já colocamos, e ela vem exatamente para garantir ou assegurar o comparecimento aos atos do processo, para evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Reparem que os requisitos da fiança, aqui, enquanto medida cautelar, diferenciam-se dos requisitos da fiança enquanto garantia real. Percebem que há uma diferença considerável. Repetindo, a fiança nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo. 2, evitar a obstrução de seu andamento ou, em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Bom, na primeira opção, comparecimento aos atos do processo, é o que colocamos. A partir do momento em que o sujeito presta uma fiança, e dependendo do valor dessa fiança, se for levado a sério, se for um valor que incuta um certo temor, um certo comprometimento financeiro por parte do acusado, ele já vai ter essa ligação sobre o aspecto patrimonial com o processo, não é? Então, ela é bem-vinda no que tange a obrigá-lo a comparecer aos atos do processo, porque nunca é demais lembrar, se ele não comparece, a primeira consequência será a quebra da fiança. Suponhamos que ele prestou ali 200 mil a título de fiança, que seja um crime econômico de grande monta e o juiz achou por bem fixar ali uma fiança em 200 mil reais. Bom, é uma quantia considerável e a partir disso aí, eventualmente, se ele não comparecer aos atos do processo para os quais ele foi devidamente convocado, já importará como consequência, na quebra da fiança, perda de 50% desse valor. E aí, 50% seria aí os 100 mil reais, pelo menos. É um valor considerável, não é? E melhor ainda que o legislador teve o cuidado de permitir acréscimo, não é? Em até 1000 vezes do valor da fiança, para que realmente ela venha a incutir, não é, no acusado, para que realmente ela faça, às vezes, de trazer o compromisso do acusado para o comparecimento no processo. Não é pagar e se liberar, pagar e se exonerar. Não, ele está, inclusive, financeiramente vinculado ao processo. Até porque, se ele tiver chances de absolvição, ao final ele fará jus à restituição integral acrescida de correção monetária. Bom, depois, o segundo ponto relativo à fiança. Se for necessário ou se for possível aplicá-la para evitar a obstrução do andamento processual. Como será que pode existir obstrução do andamento processual? Será que se o elemento estiver tentando subornar perito? Será que se ele estiver tentando ameaçar testemunha ou de fato ameaçando testemunha? Será que se ele estiver tentando driblar de alguma forma, eu diria desvirtuar ou desnaturar de alguma forma as provas importantes no processo? Será que é melhor
que seja arbitrada uma fiança em um valor bem considerável, o que pode ser feito pelo juiz, ou será que em situação realmente de necessidade concreta não é mais viável a decretação da prisão preventiva? Porque, dependendo do grau de obstrução do andamento processual ou da própria instrução criminal, que é voltada para a coleta de provas, a formação da certeza quanto à autoria e materialidade do delito, dependendo do grau de obstrução, o juiz não deve lançar mão da fiança, é o que entendemos. Ele deve, de fato, decretar a preventiva, não é? Por quê? Porque a fiança, por si só, nessa situação concreta, ela não vai ter esse poder de evitar, eu diria, no plano prático, a obstrução do processo. Então, nesses casos, eu penso que o magistrado deve ser um pouco mais incisivo, deve tomar uma medida mais séria a bem do processo e dos interesses envolvidos nesse processo. A não ser, como outra opção, por exemplo, num crime econômico, que essa fiança seja colocada e fixada em patamares elevados, que é uma possibilidade concreta, e dentro disso, a vinculação do acusado com o processo, principalmente no aspecto financeiro, será grande e, consequentemente, o forçará a comparecer e a respeitar o normal andamento do processo, não é? Então, o juiz vai ter que ter esse cuidado, eu diria, essa cautela, no sentido de verificar em situação concreta se seria o caso mesmo de arbitrar a fiança ou de já decretar a prisão preventiva, não é? E até por tocar nesse tópico, é bom que ressaltemos o seguinte, com a chegada dessa nova lei, recente, inclusive os julgadores, os intérpretes, doutrinadores, ainda se debatem quanto às novidades, não é, como se diz, não está tudo tão claro, é uma fase de adaptação, a lei é recente. Em primeira mão, chegaríamos à conclusão de que ninguém mais vai preso. Em primeira mão, né? Dadas as informações, nós poderíamos formar essa convicção ou chegar a essa conclusão. Não, hoje ninguém vai mais preso, pode praticar todo e qualquer delito que vai ficar solto. Não é isso. O que nós devemos deixar claro, continua-se mantendo a prisão preventiva. Continua existindo prisão preventiva, que é aquela necessária para os interesses envolvidos no processo e a bem do próprio processo. Continua existindo a previsão legal. O juiz não está engessado, não está proibido de decretar prisão preventiva. Ele tem total liberdade em tomar a decisão acerca da decretação da prisão preventiva, mas ele vai ter que ter o cuidado, ele vai ter que analisar caso a caso as situações de legalidade e de necessidade. Por quê? Porque colocado e recolocado durante o nosso curso que a prisão preventiva é a última opção hoje em matéria de cautela quanto ao processo e os interesses envolvidos no processo. Não é que ela não exista, não é que ela tenha perdido a força, não é que ela se tornou ineficaz, uma figura morta dentro da legislação. Não é essa a conclusão. A prisão preventiva continua tendo a importância que sempre teve, continua tendo a validade que sempre teve, continua tendo o peso que sempre teve. A única diferença é que ela não pode ser tratada como regra, a autoridade competente não pode banalizar esse instituto, até porque os reflexos, as consequências de uma prisão cautelar, muitas vezes se tornam irreparáveis, se tornam irreversíveis no histórico de vida daquela pessoa. Então, o que o legislador pretendeu até então?
o legislador pretendeu dar a esse instituto denominado prisão preventiva o tratamento com a devida seriedade que ele deve ter, com a devida cautela que ele deve ter, com o devido zelo que ele deve ter, porque não se justifica prender o cidadão porque furtou um pote de margarina, um vidro de shampoo, um par de chinelos. Não se justifica uma prisão cautelar nesses moldes, em que ele aguarde preso todo o deslinde processual. Eu acredito que, muitas vezes, pela conotação antiga e pela forma que era aplicada a pena preventiva antes dessa reforma, muitas vezes, inclusive corroborando a fala de ministros do Supremo, como o ilustre ministro Celso de Mello, nós vislumbrávamos verdadeira situação de cumprimento antecipado de pena. O que não se concebe no Estado democrático de direito, em que a regra é a liberdade, exceção excepcionalíssima a prisão. O que não se concebe no Estado democrático de direito, em que impera o princípio da presunção de inocência, em que ninguém será considerado culpado até a definição concreta da sua condenação, até que se julgue o último recurso, ou até que não caiba mais nenhum recurso, já está feito e acabado. Até então, ele é presumidamente não culpável, não é? Então, o que o legislador tentou socorrer nesse momento e tentou resolver nesse momento foi exatamente isso: evitar a banalização do instituto tão sério, tão drástico como é o Instituto da Prisão Preventiva. Bom, e no terceiro momento, aqui ainda tratando da fiança como medida cautelar, ela pode ser utilizada em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Se ele não cumpre determinada ordem judicial, o juiz, na hipótese concreta, poderá se valer, não é, utilizar a fiança para forçá-lo a cumprir essa ordem. É uma estratégia que pode ser utilizada pelo juiz. Mas, dependendo da ordem judicial dada, não é? Por exemplo, dependendo da importância dessa ordem para o processo, e se houver desobediência injustificada, pode gerar até motivo para a decretação da prisão preventiva, não é? Pode gerar motivo para a decretação da prisão preventiva. Mas, em princípio, a fiança pode ser utilizada, sim, para fazer com que o sujeito cumpra devidamente a ordem ou as ordens judiciais que forem surgindo no curso do processo. Bom, no 9º inciso, nós temos a hipótese de monitoração eletrônica. Mas, antes de falarmos da monitoração, eu gostaria de saber se os alunos têm alguma dúvida. Eu queria saber se as medidas cautelares diversas da prisão podem ser cumuladas. Ah, tá bem. Se as medidas, o aluno Júlio gostaria de saber se as medidas cautelares diversas da prisão podem ser cumuladas. Se o juiz pode utilizar uma ou duas delas. Tranquilamente que sim. Tranquilamente que sim. Então, vai do caso concreto, vai da situação concreta. Por exemplo, o juiz pode fixar como medida cautelar que ele não compareça a determinados lugares, pode determinar também, cumulativamente, que ele não tenha contato com determinadas pessoas, não é verdade? E no caso mais concreto ou mais necessário, ele pode até acumular outra medida cautelar, na tentativa de evitar o encarceramento. Isso tudo, não é? Inclusive a acumulação de uma, duas ou três, é na tentativa de evitar o encarceramento. Mas, a certo ponto, ele pode se tornar necessário. E aí o juiz vai se valer da prisão preventiva. Dando sequência. No inciso 9º do artigo 319, temos a previsão da monitoração eletrônica como hipótese de
de medida cautelar a ser aplicada como substituta da prisão preventiva. Bom, como funciona então a monitoração eletrônica? Ela poderá ser utilizada da seguinte forma: através do dispositivo eletrônico denominado tornozeleira eletrônica, ou através de um bracelete também eletrônico de monitoração. Agora, de fato, a estruturação da monitoração eletrônica depende do poder público, não é? O papel do legislador foi feito, que é a previsão da possibilidade de utilizar-se monitoração eletrônica. Está colocado em lei. O papel do judiciário é aplicar o dispositivo legal de forma satisfatória. Mas as coisas não param por aqui. O poder público tem que estruturar, tem que tornar viável, tem que trazer condições de aplicabilidade prática do que é determinado em lei. Por quê? Porque senão essa lei, na parte que trata de monitoração eletrônica, acaba por se tornar letra morta, letra em desuso, não é? Só a título de exemplo, a época que foi votada a lei seca, ou a lei que trata da embriaguez ao volante, que proíbe a embriaguez ao volante, que proíbe que a pessoa que ingeriu álcool ou substância alcoólica, que essa pessoa não pode dirigir, que essa pessoa não pode transitar na condução de um veículo, não está em condições de dirigir. Por quê? Porque é sabido que o álcool, ele interfere diretamente no organismo. É sabido que altera os reflexos, ou seja, as consequências são várias. Não entremos nesses pormenores. Mas, quando entrou em vigor a lei seca, para evitar, vulgarmente chamada lei seca, para coibir a embriaguez ao volante, a lei, ela veio exatamente com a finalidade de resguardar a segurança de todo e qualquer indivíduo que transite nas vias públicas. Porque todo e qualquer indivíduo, inclusive nós, somos vítimas potenciais de motoristas embriagados. Então, a lei veio socorrer a todos que estão em situação potencial de vítima, porque nós, ao transitarmos na rua, não temos condições de saber se A, B ou C, e que está dirigindo este ou aquele veículo, vai estar embriagado. Porque, se tivéssemos condições, evitaríamos qualquer aproximação. Mas não temos condições de vislumbrar isso. Então, a lei, para colocar a salvo e para nos resguardar dessa situação de risco, proíbe que, após a ingestão de álcool, o sujeito pegue o veículo e trafegue nas vias públicas. Bom, o espírito do legislador é válido, a intenção do legislador é bem-vinda, a realidade estatística demonstra os altíssimos níveis em que, nos casos de acidente de trânsito, os percentuais altíssimos de envolvimento de álcool nas questões, que o sujeito estava sob efeito de álcool, em maior, mediano ou menor grau, e o que acontece? As estatísticas estão aí a demonstrar que o álcool é um dos maiores fatores de acidente de trânsito. Não há como negar. Mas, pois esse espírito do legislador foi bem-vindo, claro, a bem de nós todos, é muito bem-vindo, mas onde está o problema da aplicabilidade desta lei? Exatamente na estruturação. Teve localidade que não teve condições de aplicar a lei seca exatamente por falta de instrumento próprio. Por exemplo, o bafômetro, não é? Então, o que adianta o legislador? Mandar, determinar, colocar à disposição para ser cumprida. O que adianta o juiz dar cumprimento a essa disposição se, no momento exato de se fazer a verificação dos fatos acerca da embriaguez ou não, o Estado não estiver munido, o poder que tem essa atribuição, essa capacidade investigativa, se ele não tiver munido dos instrumentos, essa investigação não vai ser satisfatória.
não é verdade? Então, a mesma coisa colocamos a respeito da monitoração eletrônica. A legislação está, o legislador colocou, a previsão existe, compete ao judiciário dar aplicabilidade, porém, há a necessidade de real estruturação para que seja cumprida. A necessidade de real cuidado do poder público para que viabilize a aplicação concreta da monitoração eletrônica, que não deixa de ser uma estratégia razoável para evitar o encarceramento indevido, o encarceramento abusivo e para evitar também, como já colocamos, superlotação do sistema prisional. Eu gostaria de saber se temos alguma dúvida até aqui. Existe alguma legislação específica a respeito da monitoração eletrônica? Bom, nós temos na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, é a lei que trata no Brasil de todas as situações relativas ao cumprimento de pena. Nós temos o artigo 146B, os artigos 146B, C e D da Lei 7.210. Só a título de ilustração, convém que olhemos aqui rapidamente qual o teor dessa lei no que tange a monitoração eletrônica. Antecipando-se, inclusive, a essas medidas cautelares, nós já temos na Lei de Execução Penal. Aqui está, o juiz 146B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar saída temporária no regime semi-aberto. Lembrem, nós temos os regimes de cumprimento de pena privativa fechado, semiaberto e aberto. Fechado, penitenciárias ou similares, semiaberto, colônias agrícolas ou industriais e o aberto, casa do albergado. Pois bem, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime semiaberto, ele tem eventualmente direito a saídas temporárias, não é? E aí, o primeiro direito à saída podendo ser renovado por mais 4 vezes. Então, em síntese, ele poderia ter direito a 5 saídas temporárias, não é? Por período. E aí, o que acontece? Aqui, a Lei de Execução Penal estabelece a monitoração eletrônica, inclusive para efeitos de saída temporária no regime semiaberto. O que ocorre? Ela estabelece também no 146C o seguinte, no inciso seguinte, no inciso 4, diz assim, poderá também determinar a prisão domiciliar, a fiscalização por monitoração eletrônica, inclusive para efeitos de prisão domiciliar. Bom, é uma ideia razoável, é uma medida considerável, mas nós precisamos de estrutura, não é? Porque senão nada vai funcionar. Seguindo, o 146 diz, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Abster-se de remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o MP e a defesa, 1. Regressão de regime. Se ele está no semiaberto, ele pode regredir para o regime fechado, não é? Porque a regressão consiste em retorno. Ele estava num regime mais brando e retorna para um regime mais gravoso. Se de alguma forma ele tentar driblar a monitoração eletrônica. 2. Revogação da autorização de saída temporária. O inciso 6º, porque os demais foram vetados, a revogação da prisão domiciliar
e, por sequência, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar algumas dessas medidas. Bom, está aqui, não é? Na Lei de Execução Penal, temos previsão e temos, como se diz, o balizamento da monitoração eletrônica. Temos agora, no artigo 319 do Código de Processo Penal, mas só repensando o raciocínio, refazendo o raciocínio. O legislador trouxe a lei, estabeleceu, colocou o dispositivo legal a ser cumprido. O judiciário tem sua parcela de atuação em fazer valer a determinação legal, porém, tem também que se garantir e se estruturar satisfatoriamente para que a medida cautelar possa ser cumprida e aplicada e cumprida a contento. Bom, indagações tantas surgem, né? Por exemplo, fere a dignidade da pessoa, a exposição em público de uma tornozeleira eletrônica, fere esse direito, fere aquele outro. Eu acredito que o que fere muito mais o direito do cidadão é cercear sua liberdade de ir e vir sem a devida necessidade. Entre a monitoração eletrônica e o cerceamento de sua liberdade de ir e vir, sem dúvida, o cerceamento da liberdade de ir e vir de forma drástica fere muito mais os seus direitos e as garantias inerentes à sua pessoa enquanto acusado. Seguindo. Com relação à monitoração eletrônica, eu só tenho a concluir que precisamos aguardar necessariamente que venha uma real estruturação por parte dos poderes envolvidos, no sentido de fazer valer essa determinação legal. Porque o receio que temos é que essa previsão legal acabe por cair na condição de letra morta, de lei em desuso. E eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Alguma pergunta? Pois não. Recolhimento domiciliar é o mesmo que prisão domiciliar? Não. O recolhimento domiciliar, ele difere da prisão domiciliar nos seguintes aspectos. Primeiro, o recolhimento domiciliar é em horário fixado, não é? E nos dias de folga. Por exemplo, o juiz estabelece que todos os dias, às 20 horas, ele tenha que se recolher em sua residência até às 7 horas do outro dia. Todos os dias normais. E nos dias de folga, sábado e domingo também. Pode ser estabelecido assim. Agora, a prisão domiciliar, ela é mais, eu diria, abrangente. Em que aspecto? Ele deve permanecer constantemente em sua residência, só podendo dela sair mediante prévia autorização judicial. Ou seja, ele tem um grau maior de cerceamento em sua liberdade, à medida em que ele deve se manter em sua residência, não é? Constantemente, não podendo sair, a não ser quando houver prévia autorização judicial. Então, como o próprio nome já define, a medida cautelar de recolhimento, ela não cerceia na mesma proporção a liberdade como cerceia a prisão domiciliar. Bom, e considerando todas essas situações de medidas cautelares, nós temos que concluir que algumas terão uma aplicabilidade mais fácil, outras nem tanto, mas como tudo que é novo, demanda esforço, demanda dedicação, e eu acredito que com o andar, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando em seus devidos lugares. Assim como ocorreu a época que tivemos a reforma do direito penal, trazendo com mais força a aplicação das penas restritivas de direito, não é? Nós tivemos aquela resistência, que inclusive já tratamos há pouco sobre isso. Hoje entendemos que as penas restritivas têm o seu papel importante dentro da órbita penal, elas têm sua razão de ser e vêm dizendo para que servem e vêm se colocando cada vez mais
de forma estruturada no ordenamento jurídico e tem trazido soluções razoáveis, eu diria que muitas vezes até cumprindo melhor o papel de pena do que cumpriria a privativa de liberdade, sem invadir tão seriamente os direitos e garantias, não é, do condenado. Assim como tivemos aquela resistência à época quanto às prisões, quanto à pena restritiva de direitos, que só para lembrar, nós temos 3 espécies de penas previstas no nosso Código Penal, que é a privativa de liberdade, que impõe um cerceamento na liberdade do indivíduo em maior, médio ou menor grau. Nós temos as restritivas de direito, que são 5 espécies, e temos a pena de multa, que ela é eminentemente o quê? Pecuniária. E aí o que acontece? As restritivas chegaram, por exemplo, prestação de serviços gratuitos à comunidade, perda de bens e valores, prestação pecuniária, que vulgarmente é chamada de pagamento de cesta básica, não é o que a gente escuta dizerem, não, fulano foi condenado e vai pagar uma cesta básica. Em verdade, ele foi condenado a uma pena restritiva de direito na espécie prestação pecuniária. E temos a interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, são as espécies, não é? As 5 espécies de pena restritiva. À época, acompanhamos com uma certa resistência, não é? Inclusive nós que lidamos com o direito no dia a dia, analisando ora sob o enfoque do acusado, ora sob o enfoque da ordem pública, ou seja, até que se chegasse a uma conclusão razoável, todos tínhamos dúvida, vai funcionar, não vai funcionar, isso é normal, não é? Agora, o mesmo acontece com as alterações trazidas pela 12.403, mas convém ressaltar que, em boa parte, as alterações são bem-vindas, convém ressaltar que a preventiva não perdeu a sua força, que, ao contrário, a prisão preventiva, ela continua tendo, e eu diria agora tem mais força ainda, porque quando o juiz se valer dessa estratégia de decretação da preventiva, ele vai decretar na exata certeza de sua legalidade e necessidade. Não simplesmente decretar por decretar. Então, eu acredito que as alterações, em princípio, como está acontecendo, trazem um certo, eu diria, rebuliço no meio jurídico, não é? Mas nada que o tempo e as devidas adequações não resolvam. Bom, nesse ponto, então, tratamos sobre as medidas cautelares em espécie. E alguma dúvida que tenham, por favor, enviem o e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Identifiquem, por favor, o professor e o curso para que as respostas sejam devidamente encaminhadas. Caso necessitem ou caso prefiram, também poderão acompanhar as transmissões do curso ou dos cursos pelo YouTube, não é? www.youtube.com/saberdireitoaula. E nesse momento em que finalizamos, só a título de revisão, convém lembrar que essas 9 medidas cautelares, por exemplo, suspensão de exercício de função, recolhimento domiciliar, fiança, proibição de contato com determinada pessoa, proibição de frequência ou acesso a determinado lugar ou lugares, elas são muito bem-vindas na medida em que servem de substituto que esperemos e confiemos esses substitutos serão eficazes a ponto de evitar a medida drástica denominada prisão preventiva. Nunca é demais dizer, é a exceção. A regra entre nós, no estado de liberdades, no estado de garantias, no estado que prima pela verdadeira acepção da dignidade da pessoa humana, entre nós, prisão é a última ratio, ou seja, a última opção. Até a próxima aula, muito obrigada.